Coloco de deliberação a não leitura da ata, porque temos que ir lá na nossa aposta dos nossos deputados em Brasília e deixar para a próxima sessão. Peço ao primeiro secretário que passe a leitura do expediente. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, novos bases. Bom dia, senhoras e senhores. Ofício 013/2019, Estado Ocidental, 29 de janeiro de 2019. A sua excelência Ronaldo José Rocha da Mota, presidente da Câmara Municipal do Estado Ocidental. Assunto: solicitar a convocação de sessão extraordinária para a apresentação do projeto de lei 001/2019. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio dele solicitar a Vossa Excelência a convocação de sessão extraordinária com o objetivo de apreciar o projeto de lei que dispõe sobre o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos entre o município do Estado Ocidental e o município de Valparaíso de Goiás e outras providências. Mas, para o momento, renove os protestos de estima consideração. Atenciosamente, Fábio Correia da Silva Oliveira. Fábio Correia de Oliveira, prefeito municipal do Estado Ocidental. Portaria número 019/2019, de 30 de julho de janeiro de 2019. Nomeia a Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, Lazer e Meio Ambiente. Comissão ad hoc. Presidente da Câmara Municipal do Estado Ocidental, Estado de Goiás, uso das suas atribuições legais, consoante dispor do regimento interno da Casa de Leis, resolve que nomeia nos termos regimentais internos aos vereadores Eliezer Batista, presidente, André Fernandes, vice-presidente, Salvo Meleres, membro, para compor a Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, Lazer e Meio Ambiente, para análise do projeto de lei de protocolo número 2023/2019. Rony Gás, presidente da Câmara Municipal do Estado Ocidental. Portaria número 017/2019, de 30 de janeiro de 2019. Nomeia a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão ad hoc, o presidente da Câmara Municipal do Estado Ocidental, Estado de Goiás, usa suas atribuições legais e consoante dispor do regimento interno da Casa de Leis, resolve que nomear nos termos regimentais internos aos vereadores Ivone Souto, Pastor Léo, vice-presidente Afonso Eduardo da Silva, membro, para compor a Comissão de Constituição e Justiça. Presidente da Câmara Municipal, Rony Gás. Projeto de lei número 021/2019. Encaminho para o senhor presidente encaminhar para as comissões. Era só isso, senhor presidente. Devolvo para a Vossa Excelência. Encaminho para as comissões de Constituição, Orçamento e Educação e suspende a sessão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Daniel. Senhor presidente, tendo em vista que é um projeto de suma importância para o nosso município, antes que alguém solicite vista, peço a Vossa Excelência que coloque em caráter de urgência e que paralise a sessão por 5 minutos para que as comissões possam fazer os pareceres e dar andamento na sessão. Está em deliberação pedido do vereador. Está em votação. Está suspensa a sessão por 5 minutos para... Quais foram as comissões que foram encaminhadas no projeto? Constituição, Orçamento e Educação. Está suspenso por 5 minutos para a confecção dos pareceres. Eu declaro reaberta a presente sessão. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres. Portaria número 019/2019, nomeia a Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, Lazer e Meio Ambiente, Comissão ad hoc, o presidente da Câmara Municipal do Estado Ocidental, Estado de Goiás, no uso das suas atribuições legais e consoante ao dispositivo do regimento interno da Casa de Leis, resolve nomear nos termos do regimento interno os vereadores Kédio Macário, presidente, professor Carlos, vice-presidente, Salvo Meleres, membro, para compor a Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Lazer e Meio Ambiente, para analisar o projeto de lei de protocolo número 2023/2019. Presidente da Câmara Municipal, Rony Gás. Projeto de lei 012/2019 do Poder Executivo, prefeito Fábio Correia. Senhor presidente, encaminho os projetos,
o projeto e vou ler os pareceres para você encaminhar para aprovação. Parecer número 002/2019, designada Comissão de Orçamento, Resíduos e Finanças. Presidente, Eliezer Batista, vice-presidente, André Fernandes. Parecer 001/2018, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Presidente, Ivone Souto, vice-presidente. Leandro da Silva Moro, membro, vereador Afonso. Parecer número 003/2019, Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, Lazer e Meio Ambiente. Presidente, Kedman Caio, vice-presidente. Professor Carlos, membro. Marcelo Buiu. Era isso, senhor presidente. Mano, não tem o número da unidade consumidora? Será que tem como você puxar na internet pelos documentos lá não? Parecer número 003/2019. Está em discussão. Está em votação. Vereadores que concordaram permaneçam como estão e que não concordaram se manifestem. Aprovado. Parecer número 001/2018. Está em discussão. Votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Que não concordarem se manifestem. Aprovado. Parecer 002/2019. Está em discussão. Votação. Pela ordem. Pela ordem, vereador Rodolfo. Qual que é o parecer da ADOC aí? Todos três foram pela DOC. Todos três. Mudaram então todas as comissões da... Beleza. Parecer número 02/2019. Está em discussão. Votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão e que não concordarem se manifestem. Aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Daniel. Senhor presidente, apresento a emenda ao projeto de lei número 2023/2019 e solicito Vossa Excelência que encaminhe para a comissão. Encaminho para a Comissão pela Constituição e Justiça. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Daniel. Senhor presidente, solicito suspensão da sessão para que apresente o parecer da emenda. Está suspenso por 1 minuto. Está reaberta para a gente sessão. Parecer número 04/2019. Comissão de Constituição e Justiça. Presidente Ivone Souto, vice-presidente Pastor Léo, membro vereador Afonso. Parecer 004 está em discussão. Votação. Vereadores que concordarem permaneçam como estão e que não concordarem se manifestem. Aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Daniel. Senhor presidente, solicito Vossa Excelência que solicite a quebra do interstício para que coloque o projeto, ora apresentado, em primeira votação. Coloque deliberação do plenário. A quebra do Está em interstício. deliberação do plenário o pedido do vereador Daniel. Aprovado. Projeto de lei número 001 está em discussão. Pela ordem, senhor Pela ordem, vereadora Kedman. Ontem eu tive a possibilidade de estar estudando esse projeto. Entendo que é muito importante a gente realmente regulamentar essa questão, não vou nem falar parceria, né, dessa relação entre Cidade Ocidental e Valparaíso no que diz respeito aos resíduos sólidos, né? Há muitos anos que o Valparaíso destina seu lixo para a Cidade Ocidental, e a Cidade Ocidental não tem nenhuma contrapartida quanto a isso. É lamentável. Eu realmente entendo que é necessário uma medida urgente para que a gente, né, possa ter uma contrapartida por receber os resíduos de Valparaíso, que, se brincar, eu acho que é maior do que o nosso, né? Mas, ao estudar esse projeto de lei, e hoje conversando, né, com o representante da prefeitura, o procurador que veio aqui nos tirar dúvidas, né, veio nos informar, porque quando eu li o projeto que diz que essa lei institui o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, eu realmente fiquei bem preocupada, porque não segue e não tem o que deveria ter no plano. E eu também fui procurar o presidente do conselho, que, por coincidência, é o secretário de Meio Ambiente, uma pessoa que eu gosto demais, né, tem um apreço grande,
mas, infelizmente, nem ele e nem o Conselho deliberaram sobre esse projeto de lei, que, se no caso fosse para instituir o plano, deveria ser um projeto feito de forma democrática. Os primeiros a conhecerem realmente deveria ser o Conselho de Meio Ambiente, deveria realizar audiências públicas, enfim. Você organizar e formular um plano municipal, ou que seja um plano entre municípios, que pode ser feito um só. Vamos aí dizer que junta a Cidade Ocidental, Valparaíso ou Novo Gama e fazem um plano municipal. Isso pode acontecer. Então, que fosse uma coisa bem debatida, que a comunidade tivesse conhecimento, né, que os órgãos de controle, principalmente o Conselho, enfim, que fosse uma coisa bem democrática. Mas o procurador nos informou que não está instituindo o plano. A gente está aqui tentando ver uma forma de criar um programa, uma forma de definir, como fala aqui, competências que envolvem os dois, né? Uma forma de fazer com que o município de Valparaíso e o município de Cidade Ocidental faça como se fosse um convênio, um contrato, e não fique uma coisa solta, onde a Cidade Ocidental sai tão prejudicado como nós estamos sendo prejudicados há anos por receber o lixo deles. Então, eu fiquei assim, tudo bem, fizemos a emenda, mudando aqui a forma como ficou escrito, para poder mostrar que não é um plano. Mas eu gostaria aqui de reforçar a importância, já que trouxe esse projeto, já que foi um projeto que foi trago de forma urgente, convocando a gente do recesso parlamentar para discutir, que isso não morra aqui, que a gente possa urgentemente passar a discutir a elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, que seja em parceria com os outros municípios ou não. Porque eu estava dando uma olhada, porque se isso aqui realmente fosse para ser um Plano Municipal de Resíduos Sólidos, a gente precisava fazer vários estudos. Um deles é o diagnóstico de resíduos, para saber quais são os tipos de lixos que são produzidos nesses municípios, a quantidade de toneladas que são produzidas por dia, para onde que será destinado esse lixo, vai ser tudo para o aterro, a gente vai ter usinas de reciclagem, como que vai funcionar, quais são os grandes geradores de lixo, né? Porque não pode fazer com que eu, o senhor, com que cada cidadão seja responsável de uma forma como é responsável o shopping de Valparaíso. Eu produzo uma quantidade, o shopping produz toneladas. Então, é diferente. Então, esses grandes geradores, as indústrias, Valparaíso tem muitas fábricas, tem indústrias. Aqui a gente também tem alguns que produzem um pouco mais de lixo do que os cidadãos. Então, a gente precisa de que esses grandes geradores, eles têm uma responsabilidade maior na destinação final do lixo e uma responsabilidade ambiental maior, né? Nesse plano que vai ser elaborado e que vai ser discutido também, a gente precisa estudar a implementação de metodologias, de forma de tratamento de lixo, quais as tecnologias que vão ser utilizadas para poder tratar esse lixo. Hoje a gente tem várias tecnologias aí no Brasil e no mundo que faz com que a gente possa reciclar, reutilizar e proteger o meio ambiente. E, além disso, eu estava estudando um pouco mais que, quando a gente promove um desenvolvimento sustentável, quando o município ou região procura tomar medidas de sustentabilidade, isso traz receita para o município, traz geração de emprego, além das vantagens ambientais. Investidores sérios, porque investidor picareta tem um monte, mas pessoas sérias que queiram investir de forma séria, vai procurar quem tem uma legislação coerente, uma legislação séria, quem faz investimento sério, para poder vir investir aqui, para poder tratar o lixo, para querer cuidar do lixo, gerar emprego, e isso trazer vantagens para o município, né? Então, outra coisa importante é que a gente tem que ver a particularidade de cada município. Valparaíso é de um jeito, Ocidental é de outro. Se a gente for fazer em forma de consórcio, entre esses três ou entre outros, se a gente for fazer sozinho, cada município tem sua diferença. Então, a gente não pode pegar um contra e cola da lei, a gente não pode pegar um Ctrl-C, Ctrl-V de outro município e falar, não, está aqui o plano. Não é assim. Cada município tem a sua diferença. Então, tem que ser feito um estudo bem feito, bem sistematizado. Precisamos tratar da coleta seletiva, precisamos tratar de onde que vai ser despejado, né, como pilhas, baterias, lâmpadas, eletrodomésticos, como que vai ser tratado o lixo da saúde. Valparaíso tem hospitais grandes, tem várias clínicas. Como é que é? Como que vai ser a responsabilidade do Valparaíso? Como é que ele vai tratar esse lixo da saúde? Vai mandar para cá também? Vai para o aterro? Como é que vai ser? A gente vai ficar responsável também ou não vai? Isso aí eles não decidem de outra forma. Até o nosso lixo mesmo da saúde, como é que vai ser descartado?
Construção civil, a gente tem muitos problemas em pavimentação. Dá para a gente ter uma usina de reciclagem da construção civil e usar o lixo da construção civil, ao invés de ficar jogado aí nas beiras das ruas, nos descampados, a gente utilizar, reciclar e utilizar para fazer calçada. Precisamos de tantas calçadas no município, né? Os pneus, enfim. Tem várias coisas que eu tive estudando e que eu tive levantando. Por quê? Porque se fosse para esse projeto de lei ficar sem essa emenda, no meu ponto de vista, não dava para ser aprovado hoje. Por isso eu vim aqui para conversar com vocês. Mas, enfim, fizemos a emenda, colocamos essa emenda aí dizendo que não é um plano. Vamos abrir a discussão para criar um plano. Beleza. Mas não vamos morrer hoje, não. Vamos começar a discutir esse plano. Precisamos urgente de dar uma resposta. A gente viu aí esse problema de Brumadinho, né? Que foi um dos maiores caos aí que prejudicando o meio ambiente, igual foi em Mariana. A gente precisa realmente ter olhos voltados para a agenda do meio ambiente. O meio ambiente precisa ser uma das principais agendas dos municípios, dos estados, do governo federal. Hoje, no mundo, se fala muito em proteção do meio ambiente e a gente precisa ter um olhar especial para o tratamento de lixo, para cuidar das nossas nascentes, porque isso significa o futuro do nosso povo. Isso significa o nosso, dos nossos filhos, dos nossos netos, de todas as gerações que estão por vir. Se a gente não tiver responsabilidade e se a gente não começar a cuidar agora, que já era para ter acontecido, nós vamos ter muitos problemas, porque você cuidar do meio ambiente é você cuidar da vida das próximas gerações. Então, que a gente possa se debruçar. Eu espero aí que agora que vai ser feito esse contrato aí, não sei como é que vai ser feito dessa forma, porque pelo jeito vai ser feito por decreto, coisa que eu também até discordei um pouco, eu acho que dava para vir nessa lei. Eu acho que essa lei tinha que ser uma outra lei, não deveria ser desse jeito. Mas já que veio, eu acho que as proibições, os direitos, os deveres, deveria vir por lei e não apenas por decreto. Porque quando vem por lei, a gente participa. Essa casa representa o povo. Significa que a gente está representando o povo na elaboração. Agora vai ser feito via decreto. Quando é decreto, a gente nem sabe, né? Porque foi feito um decreto aí que diminui a Câmara, ninguém sabia. Até hoje eu não sei por que diminuíram o terreno da Câmara. Então, assim, foi feito por decreto esse mês de janeiro. Então, quando faz por decreto, a gente nem fica sabendo, né? Então, eu acho que as responsabilidades de Valparaíso, eu acho que os deveres de Valparaíso, as nossas, o que a gente vai ganhar, o que a gente vai perder com esse contrato, deveria ter vindo em forma de lei, descrito aqui, para que a gente discutisse, para que houvesse um debate amplo, para que eu pudesse conversar com as pessoas que eu conheço, com o povo, para saber a opinião. Porque não é simples trazer o lixo de Valparaíso, por mais que já tenha sido feito. Mas que já que vai abrir esse debate, decreto não. O prefeito assina na sala dele e a gente não fica sabendo. Nem os vereadores ficam sabendo, nem quanto mais o povo. Agora, se vem aqui num projeto de lei, é dado publicidade, o povo é representado. Então, eu acho que, por mais que vai ser feito por forma de decreto, eu já fico um pouco triste. Poderíamos ter feito esse projeto aqui, passando as regras para Valparaíso, as proibições, as responsabilidades, os deveres, os ganhos nossos, os ganhos deles, também numa lei. Então, eu quero só lamentar, eu fiz questão de estudar e de entender, porque esse é um assunto que a gente já debateu muito na outra legislatura, a gente debate demais. A gente sempre vê o povo falando do mau cheiro da cidade, né, das dificuldades que a gente passa por conta da forma como é tratado o lixo. Eu não sou contra a gente receber lixo de outros municípios, porque se ele for bem tratado, bem cuidado, isso pode... Lixo hoje é geração de emprego, é geração de renda, pode trazer vantagem para a gente. Desde quando seja feito da forma correta o tratamento, a destinação, e que a gente também ganhe a mais por ter o ônus de estar recebendo de outro município. Mas a gente não sabe como é que vai ser feito, já que não vai ser feito por um projeto de lei. Devolvo a palavra, presidente. Obrigada. Pela ordem. Pela ordem, vereador Rodolfo. Bom dia, senhores vereadores, nobres pares, presidente. Quero parabenizar a vereadora Kedma pelo discurso e dizer que já me deu muito mais certeza do que eu imaginava com relação ao projeto de lei. No dia de hoje, está sendo inaugurado um dos maiores aterros sanitários do Centro-Oeste, em Lusiânia, para quem não sabe. Um aterro nos padrões desse daqui, que é um aterro que realmente modelo. Esse aterro, para quem não sabe, é modelo para o Brasil. Existem melhores? Existem. Mas é o melhor aterro do Centro-Oeste. Agora está sendo inaugurado um muito maior do que esse. Agora,
as coisas que eu já disse com o prefeito, já discuti que precisam melhorar nesse aterro, é, por exemplo, a triagem de 100% do lixo que chega. Porque 80% do que é aterrado ali poderia ser reciclado. É aterrado garrafa PET tampada, cheia de vento. E isso ocupa um volume muito grande do aterro, diminuindo a vida útil do aterro. Então, esses tipos de melhoras poderiam ter acontecido há muito tempo. Uma triagem do lixo, o melhor tratamento do resíduo, que já é um aterro que todo mundo elogia, inclusive o pessoal do NB fez um parecer elogiando o aterro, poderia ser ainda melhor. Mas, como eu disse agora há pouco, está sendo inaugurado um aterro hoje em Lusiânia, da mesma empresa que está fazendo a gestão daqui, ganhou a licitação de lá. E, muito coincidente, na minha opinião, chega um projeto de lei desse que amarra o Valparaíso na cidade ocidental. Esse projeto de lei das obrigações de quem manda lixo para cá, vereadora Kedman, se me permite citar seu nome, esse projeto de lei não devia estar citando só o nome de Valparaíso. Esse projeto de lei sobre as compensações que o município vai ter sobre o recebimento do lixo devia ser para qualquer município que quisesse fazer um consórcio com o ocidental. E um consórcio é uma coisa natural. Em São Paulo, várias cidades se reúnem e fazem um aterro só. Até pela questão da degradação do meio ambiente. Porque se o Valparaíso montasse um aterro, lá também ia ter um passivo ambiental. Aí eu quero falar para vocês como ser humano do planeta, não é da cidade ocidental. Quanto mais aterros tiverem, mais passivos ambientais vão ter. Então, se tem um aqui, eu não vejo necessidade de montar outro para destruir lá. Mas, de acordo com o que a vereadora falou, e eu concordo, tem que ter uma compensação para cá. Valparaíso não tem espaço físico para montagem de aterro, não tem nem para construção civil mais. O ocidental ainda tem território. Lusiânia tem muito mais. Então, eu imagino que no futuro, o nosso aterro sanitário está limitado, está com a vida útil comprometida, o dono da fazenda nos arredores do aterro não tem interesse em vender, ali vai funcionar para ampliar somente se o prefeito desapropriar nos arredores do aterro para ampliá-lo. Então, é um problema que está latente, é uma coisa que está o tempo todo acontecendo ao nosso redor. Então, diante disso, eu também acho precipitação a gente discutir um projeto de lei que autoriza o prefeito a decidir tudo via decreto, as decisões dele, tudo via decreto, sem passar pelo crivo dos vereadores, sem antes sequer arrumar a questão da coleta seletiva, que foi um modelo para o Brasil, a nossa coleta seletiva, aquele do Ligue. Acabou o galpão, desocuparam, estão fazendo a triagem debaixo do sol e da chuva, numa chácara, no Suleste. Eu estive lá. Catadores que arrecadavam até R$ 1.500 por mês, ganham R$ 400 hoje. Não está tendo apoio do governo. O governo não resolveu o problema da coleta seletiva. Nomearam até meu amigo Rairon, foi esses dias agora superintendente da coleta seletiva. Não mudou nada, não resolveu nada. A paralisação da coleta seletiva, para mim, é um peculato, é um crime, porque a coleta seletiva recebeu emenda de deputado federal, do Sandro Mabel, foi construído um galpão com essa destinação, foi adquirido prensa com essa destinação, foi feito convênio com a Alphaville com essa destinação, foi feito um termo de ajustamento de conduta no Ministério Público para que funcionasse a coleta seletiva. A Quebec pagava do próprio bolso, era a participação dela, o aluguel de um caminhão, simplesmente sumiu, a Quebec deixou de pagar e a prefeitura não cobrou o cumprimento do TAC. Aí a coleta seletiva recebeu uma doação de um caminhão velho, começou a trabalhar, houve roubo no passado, eu denunciei, mas eu nunca denunciei para que parasse. A denúncia que eu fiz na coleta seletiva foi para que melhorasse, mas a falta de competência fez com que ela acabasse. Acabou. Ainda passa o caminhão do Ligue, ainda está na rua, mas os catadores que trabalhavam na cooperativa estão tendo uma vida muito difícil, como eu disse, fazendo triagem do lixo no sol, na chuva, sendo que eles têm um galpão que foi destinado para isso. E até hoje não se resolveu. Aí, na minha opinião, diante de um novo aterro surgindo no entorno, gigantesco, no mesmo dia da inauguração, a gente vai votar um projeto de lei que amarra Valparaíso na cidade ocidental. Eu acho bonito esse tipo de coisa, essa articulação, né, essa coisa rápida que eles fazem, mas para cima de mim não, presidente. Eu estou vendo tudo que está acontecendo.
E aí eu agradeço a vereadora Kedma que me esclareceu ainda mais o projeto de lei que autoriza o prefeito a fazer tudo o que quiser com relação ao meio ambiente através de um decreto, de uma assinatura, e a gente não vai ficar sabendo. Aí o poder dos vereadores, a autonomia dos vereadores é mais uma vez diminuída. Então eu concedo a parte, vereadora. O senhor falou, né, sobre a questão das responsabilidades e tudo, só reforçando que não tem responsabilidade nenhuma aqui na lei. A gente não sabe nada que vai acontecer. Aqui só fala que Ocidental será o delegatário do Programa de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e definirá as competências envolvidas no contrato. Eles que vão decidir, mas a gente não sabe o que vai ter. Então, assim, é lamentável porque a gente não participa dessa discussão e eu acho que o parlamento deveria participar, sim. Isso deveria vir na forma de lei. Na verdade, para mim, essa lei não deveria ser feita da forma que ela foi feita, ela deveria vir num outro modelo. Já que não é o plano, então que seja uma lei que autoriza, uma lei que autoriza o contrato ou o convênio com as regras tais. Mas não aconteceu. Né? Veio como se fosse um plano que, para mim, foi uma maquiagem. Então, eu lamento a forma como veio. E eu até coloquei várias interrogações aqui, porque aqui fala, é um Ctrl-C e Ctrl-V da lei federal, mas aqui fala que o plano de gestão interna, porque assim, no início ele diz que institui o plano. E depois ele fala que o plano vai ter. Como é que institui, depois o plano vai ter, né? Então, assim, institui o plano, ele vai ter várias coisas boas. Se o plano tivesse tudo isso, ia ser muito bom. Então, eu acho que já dava para ter mandado numa lei com tudo isso. Porque aí vai ser muito bom. Então, assim, Então, eu fico triste por essa forma como está lidando isso aqui. Eu espero, assim, que os vereadores possam entender o que a gente está falando, porque é uma questão muito séria. Tratar essa questão do lixo é uma questão muito séria. Eu sei que todos aqui têm preocupação e têm responsabilidade quanto a isso. Eu espero realmente que, assim, esse decreto vai ser feito, né? E que, não sei como é que vai ser feito, mas que tenha o compromisso de que ele seja feito garantindo que a cidade ocidental não saia prejudicada, como já está sendo prejudicada há muitos anos. Porque, da mesma forma como a gente pode ter problemas, alguns anos atrás, prefeitos fizeram coisas que a gente está tendo problema hoje, né? Que é autorizar o lixo vir. E sobre a coleta seletiva, até anotei aqui, né? Não trata nada sobre a coleta seletiva. Então, hoje a coleta seletiva funciona porque o pessoal peitou e falou, a gente não vai acabar e vamos manter. Os catadores peitaram. Porque senão não ia ter mais coleta seletiva, porque por tudo que eles passaram, não eram mais para eles estarem fazendo o que eles estão fazendo. Eu faço a separação do meu lixo lá em casa e eu ia lamentar muito todo o lixo que pode ser reciclável, ter que jogar no lixo comum e ter que ir para o aterro sanitário. É triste. Então, assim, eu sou feliz hoje, como grande parte da população da cidade ocidental por fazer a coleta seletiva. Mas hoje a coleta só funciona porque os catadores peitaram e falaram, a gente vai continuar. E hoje eles continuam, como o senhor já disse, dessa forma triste que eles estão lá jogados. Eu participei de reuniões do Ministério Público com eles, de acordos que foram feitos entre o governo municipal e eles, que não foram cumpridos, porque iriam tirar eles de lá, mas iam pagar um valor para eles. Nunca foi pago esse valor. E eles hoje sofrem, mas eles peitaram e se mantiveram. E hoje a coleta funciona, porque os catadores peitaram e resolveram manter. Mas não pode ser assim. Tem que ser uma política pública municipal, onde contemple esses catadores, eles não fiquem do jeito que eles estão. Então, a gente precisa realmente ter um olhar diferenciado para isso e cuidar da coleta seletiva. Porque eu não sei como é que é a coleta seletiva no Valparaíso. Funciona? Eu não sei. Como é que vai ser? Eles vão ficar mandando o lixo, enquanto a gente tenta aqui, aos trancos e barrancos, fazer minimamente a coleta seletiva, a gente vai ficar pegando o lixo deles lá, que poderiam ser reciclados, e vai continuar mandando para cá? Eu não sei. Como que é o lixo do shopping, gente? Como é que vai ser? A gente não sabe. A gente que é vereador, a gente não vai participar de discussão nenhuma em relação a essas coisas que são importantes. Por quê? Porque a gente está autorizando que tudo seja feito via decreto, sem a gente não participar. E me desculpem, gente, a gente não vai. Vocês acham que vocês vão participar da elaboração do decreto? Vocês não vão. Porque nem no decreto que diminuiu a Câmara a gente sabia, né? Então, assim, fico triste com essa situação e espero que a gente possa ser ouvido, possamos, nem sei falar mais, que a gente possa ter voz e que possa ser ouvido na elaboração
do que tange, né, o desenvolvimento da cidade, porque realmente é um assunto muito importante e eu lamento que esteja sendo feito dessa forma. Obrigada. E assim, por falar em decreto, continuando meu raciocínio, obrigado, vereadora, por me apartear, mas por falar em decreto, a gente viu, por exemplo, o presidente, nosso presidente da República, o Bolsonaro, lá em Davos, falando que o Brasil é o país que mais se preocupa com o meio ambiente no planeta. Alguns dias depois estourou uma barragem e matou um monte de gente, porque o meio ambiente, naquele caso, não estava sendo acompanhado. Não por culpa dele, tá, professor Carlos? Não fica nervoso, não. Não por culpa dele, mas ele falou uma coisa que ele não sabia do que estava falando, porque o meio ambiente não é bem respeitado. Não, o Brasil não é o país que mais respeita o meio ambiente. Isso é mentira. E várias coisas são feitas através de decreto, que o prefeito às vezes chega, o governador, o presidente, e tenta acalmar o legislativo, e tenta acalmar deputados, vereadores, e fala, não, está tudo sob controle aqui, pode ficar tranquilo, isso aqui é bom e tal. E ele até acha que é bom. E aí ele toma para si a responsabilidade todinha no decreto. Para mim, é um erro do Poder Executivo. Porque tudo que ele fizer através de decreto, depois dessa lei aprovada, a responsabilidade é toda dele e nossa que demos esse poder para ele. Mas se ele fosse inteligente, ele resolvia tudo através de lei e aí a responsabilidade era compartilhada sim. Porque ele quis mudar uma coisa e os vereadores aprovaram a lei permitindo. Então, resolver tudo na base do decreto, para mim, é a explícita forma do autoritarismo, né, do poder de quem quer resolver tudo sozinho, e é isso que acontece. Então, eu queria aproveitar aqui a presença do procurador da prefeitura, que está ali atrás, junto com o Robson Campos, que sentou do lado dele agora, foi bem oportuno, e pedir que o prefeito, em matérias complexas como essa, tivesse alguém para chamar os vereadores para conversar e apresentar. E o senhor fez? Então, o projeto está entrando em votação, eu não vi o senhor explanando ainda. Eu acho que a explanação tinha que ser antes da votação. Então, eu queria pedir que o presidente quebrasse o protocolo e convidasse o nosso advogado para falar sobre o projeto, não seja por isso. Não, o presidente tem que autorizar. A quebra do protocolo é autorizada por ele. Aí, olha só, são coisas assim que, doutor, não estou falando nada para te afrontar, não. Não fique nervoso, não. Eu estou dizendo que todo projeto de lei tem que ter pelo menos um líder de governo para defender, para chegar para a gente antes e falar, isso aqui é assim, assim, assim. Aí chega na tora, um projeto desse para aprovar na tora. Aí o senhor fala, não, eu estou aqui para acompanhar. Não seria assim. E não precisa usar a tribuna. Antes da sessão, você podia convocar os vereadores. Podia ser convocado. Vem cá, vamos todo mundo conversar aqui. Bota as cadeiras no fundo ali e explica o que é. Aí vem, a vereadora está de parabéns por ter estudado o projeto, feito emenda, mas eu vou votar contra, vou pedir vista hoje, vou votar contra, porque a emenda dela, para mim, não resolve a questão. A emenda não é da senhora, não. Desculpa. Mas a emenda que foi feita, não sei de quem, não vai resolver o problema. Então, já me posiciono, devolvo a palavra a Vossa Excelência, senhor presidente, e eu acho que talvez a vereadora já explanou para mim melhor do que eu esperava que fosse explanado. Devolvo a palavra a Pela você. ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Daniel. Senhor presidente, a emenda foi realizada por mim, no consenso com a vereadora Kedmo e o procurador do município. Pela ordem. Na verdade... Ele está com a palavra. Concedo a parte. Na verdade, assim, foi uma sugestão para deixar menos pior, no meu ponto de vista, o projeto que eu dei, entendeu? Que eu falei assim, para ficar menos pior, poderia dizer que não institui, mas que nem sei como é que ficou, que cria diretrizes para a elaboração do plano, não que cria o plano. Então, assim, foi uma sugestão para ficar menos pior, mas não significa que o projeto esteja bom, porque, do meu ponto de vista, não está. Porque, eu só reforçando que, assim, eu lamento que, na verdade, nem pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente passou. Eu, que sou uma defensora ferrenha dos conselhos, estou aqui sempre defendendo a criação, não é possível que os nossos conselhos vão ficar somente no papel. Por quê? Assim, a minha experiência de conselhos, eu já fui em várias reuniões de conselhos,
tanto aqui, quanto no governo federal, em Brasília. O que eu vejo como funcionam os conselhos? Os conselhos, eles são feitos para ser um órgão para ajudar o Poder Executivo, para poder fiscalizar, para poder ajudar a elaborar, né? É um órgão consultivo, a gente consulta. Então, o que acontece? A minuta desse projeto de lei, no meu ponto de vista, deveria ter sido passado antes para o Conselho discutir e, assim, poder vir para a Câmara. Não vir sem antes passar, porque dos outros conselhos que eu já participei, o que acontece? Vai vir um projeto importante para ser debatido no Congresso, ou nas Assembleias Legislativas, ou nas câmaras municipais. Antes, o Conselho participa da elaboração dessa minuta para que seja feita de forma democrática, para que o povo possa serem ouvidos pelos seus representantes dos conselhos, para que depois possa vir para o Legislativo. Mas nem o secretário de Meio Ambiente sabia, que, consequentemente, é o presidente do Conselho. Então, assim, é triste, né, essa situação. O doutor Leon veio aqui, ele explicou um pouco, eu já tinha conversado com ele, né, mas quando o prefeito Fábio ganhou a eleição, e eu fazia parte da base, uma das questões, e antes mesmo, até quando a gente era vereador, antes dele ser candidato, uma coisa que eu sempre pedi para ele, sempre, e era uma das minhas principais reivindicações para o prefeito Fábio, era que nós pudéssemos fazer as tomadas de decisões, elaborar as medidas do município de uma forma democrática em parceria com a Câmara. Que antes de mandar um projeto importante, que a gente pudesse ter um espaço de abertura com o governo para discutir com ele. Isso eu pedi para ele várias vezes, ele é testemunha, não foi uma, 2 ou 3 vezes. Sabe quantas vezes ele chamou a gente para conversar antes, pelo menos eu? Pouquíssimas vezes. E a maioria das vezes o projeto veio, depois que já teve o rebuliço, aí chamava a gente para conversar. Eu acho assim, que é muito importante para que a gente tenha uma parceria entre os poderes, né, para que não tenha muitos atritos, para que a gente possa, assim, produzir melhor para a sociedade, que a gente pudesse, antes de vir projetos assim, que pudesse ter esse diálogo, entendeu? E aí tem uma coisa que eu sinto muito falta, que eu já falei para o prefeito Fábio inúmeras vezes. Prefeito, contrata alguém para ser o assessor legislativo, para ser a ponte do Poder Executivo junto com o Poder Legislativo, que a gente pode conversar, tirar dúvidas. Ele precisa de alguém aqui, mas, infelizmente, não foi prioridade, e a gente fica assim, em cima da hora, nessa correria, para tentar entender e tal. Mas, quem sabe, melhora, né? Obrigada. Obrigado, vereadora. Só lembrar aos pares que a parte é 2 minutos, né, para a gente ter um maior controle da sessão, e que o doutor Leão ele esteve aqui mais cedo, ele procurou cada vereador para explanar o projeto. Vossa Excelência, com todo respeito, não estava aqui no momento oportuno, vereador Rodolfo, e eu queria pedir autorização do senhor presidente para que o doutor conceda uma parte, Vossa Excelência. Eu fui convidado para uma sessão extraordinária, não fui convocado para uma explanação de projeto. A explanação do projeto não tem que ser na hora da sessão, não. Eu acho que podia ter chamado antes. Mas a pressa do projeto foi tão grande que nem o secretário de Meio Ambiente sabe do que se trata. Um projeto que fala de meio ambiente que nem o secretário sabe do que se trata. Você acha que ele estava preocupado em vir aqui explanar alguma coisa? Acho que não. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Eu discordo. A palavra está comigo, o vereador Robson, só concluir. Eu discordo, o secretário de Meio Ambiente tem ciência, sim, do projeto. E queria pedir autorização do senhor presidente para que o doutor Leão podia fazer a explanação para os demais pares. Pela ordem, o vereador Robson. Senhor presidente, gostaria de pedir licença a Vossa Excelência para me retirar do plenário, encaminhar o meu voto favorável à matéria ora protocolada nessa casa, tendo em vista que tenho um compromisso. Atendendo aqui o pedido do vereador Danielzinho, né? E já assim eu estou pedindo a permissão para os senhores também, que a gente possamos ouvir uns 3 minutinhos do doutor Leon. Doutor Leon, por favor. Você tem 3 minutos para dar para a gente, por favor. Muito bom dia, senhor presidente, muito bom dia à mesa da Câmara, muito bom dia, senhores vereadores. Agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre o teor desse projeto. Há algumas dúvidas, é natural, essa é uma casa de debate, essa é uma casa de discussão, é aqui que o espaço democrático acontece na sua maior excelência, né?
Vereadora, nós conversamos bastante aqui no início. Vereador, não tivemos oportunidade de conversar, o senhor chegou um pouquinho depois, mas estou à completa disposição do senhor para tratar dos melindres desse projeto aqui, tá ok? A qualquer momento. Tá? Eu quero identificar aqui algumas coisas. Qual que é a realidade fática que motiva o envio desse projeto a essa casa? Há um problema na gestão dos resíduos sólidos entre o município de Cidade Ocidental e o município de Valparaíso. O município de Valparaíso é um grande gerador de resíduos sólidos, mas o senhor mesmo disse, eles não têm espaço para ter aterro, eles não têm aterro lá, e o aterro está no nosso território. E nós então recebemos essa demanda ambiental, nós não temos uma contrapartida ambiental, nós não temos uma contrapartida financeira, e a gente está tomando prejuízo com isso, em todos esses aspectos. Então, e até hoje, nenhum outro prefeito que eu tenha conhecimento, nenhum outro governo, tomou providência para sanar, para enfrentar essa questão. Não é uma questão fácil, não é uma questão... Lidar com lixo não gera dividendo político. Ninguém ganha voto com lixo. Mas é uma atitude de responsabilidade ambiental, de responsabilidade de governo, senhor presidente. Então, o prefeito Fábio Correia não podia deixar passar. Nós chegamos a um limite. Nós estamos sendo demandados pelo Ministério Público para resolver essa questão. E é uma questão difícil. Então, este projeto é o início, não é o fim. A discussão não se encerra com este projeto. A Câmara vai ser chamada a participar de outras questões, de outras discussões. Esse projeto, eu vou ler a emenda. Dispõe sobre o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos entre os municípios de Cidade Ocidental e o município de Valparaíso de Goiás. Isso aqui é um paralelo entre o antigo convênio que se faz entre municípios, o antigo consórcio que se faz entre os municípios. Então, é uma técnica um pouco mais nova de gestão de resíduos sólidos entre mais de um município. Nada mais é do que isso. O artigo 2º estabelece uma diretriz importante que tem que ser observada muito mais que o artigo 1º, que era a dúvida da vereadora Kedma. Vereadora, a senhora está lanchando porque está grávida, tem toda licença para isso. O artigo 2º diz o seguinte: o município de Cidade Ocidental será o delegatário do Programa de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e definirá as competências envolvidas no contrato de cooperação a ser firmado entre os municípios. Quer dizer, nós vamos ter alguma autonomia, o município de Ocidental, algum poder de definir as diretrizes dessa gestão. Valparaíso produz muito mais lixo, deposita no nosso território, mas não complementa nada em termos ambientais nem financeiros. A partir desse projeto, nós vamos começar a tomar as rédeas dessa situação e evitar uma responsabilização do governo e da própria Câmara, que compõe o governo, de certa forma, né, compõe os poderes que estão instituídos. Vamos evitar essa responsabilização por omissão. Nós não podemos deixar passar isso mais. Nós temos que resolver. Então, eu estou à disposição de vocês para sanar qualquer dúvida sobre esse projeto. A discussão não se encerra nisso aqui. Vai ter muito mais coisa, vai ter decreto. O decreto é publicado, todos têm que ter conhecimento. Vai ter outros projetos de lei. Este não é um programa de gestão, não é um plano de gestão de resíduos do município. É a gestão integrada, ou seja, estabelece tão somente a parceria entre dois municípios para o início da resolução do problema. Então tem muita coisa para ser trabalhada ainda. E nós vamos precisar da Câmara. Não tem como fazer sozinho. Então, presidente, eu agradeço a oportunidade, estou à disposição para responder dúvidas, se for o caso. Pela ordem, senhor presidente. Quero agradecer ao doutor Leão aqui pelas explicações, pela ordem, vereador Rodolfo Valente. Senhor presidente, eu mais uma vez quero agradecer a vereadora Kedma, porque ele leu foi a emenda que ela fez. Falou da emenda e tal. Realmente a emenda mudou, né? Que ela pediu. A emenda que ela pediu, que o Danielzinho assinou. Que foi feito pela Procuradoria. Que não foi o Daniel que fez. Enfim, o senhor falou que fica tranquilo que é só um decreto. O decreto é publicado. Nesse discurso parece que o decreto é uma coisa tranquila. Pode ficar tranquilo, é transparente. O decreto é publicado depois de decidido. Não passa pela Câmara. O que a vereadora quis dizer é isso. O que eu concordo é isso. São decisões monocráticas. O decreto é ele que decide, meu amigo. Não tem nada
que diz na lei que o decreto tem que ter o aval de um vereador, ou de um advogado, ou de ninguém. O decreto é uma decisão do prefeito. Ele é publicado depois que foi assinado. É lógico. O decreto, vereador, ele vai tratar, qualquer decreto, de questões infralegais e operacionais. Qual que é a quantidade de lixo que vai, para onde que vai. São essas questões que não têm natureza de texto legal, tem a natureza de decreto. Então, o decreto ele não pode transbordar os limites da lei. E esta é a lei que vai começar a tratar do assunto. O decreto vai ser ilegal se ele for além disso. Não tem como. Vocês não vão estar sendo desprestigiados. Decreto é ato privativo do Poder Executivo. Vai haver decreto, vai haver portarias, é normal. Mas a lei tem que passar por aqui. Isso é importante. E aqui é o espaço de discussão da lei, não do decreto. Não podemos trazer um decreto para ser discutido aqui. Não. Pela ordem. O decreto não é aprovado pela Câmara. É normal. Eu estou com a palavra ainda, ele cortou meu discurso. Me desculpe. Não, é porque o senhor não entende do trâmite de pedir a parte, tá perdoado. Mas se a gente ficar nessa celeuma de discutir o poder do decreto, eu queria dizer para o senhor que o decreto, ele é limitado à lei. Mas essa lei não tem limite. Para mim, a lei não está limitada. Não está. Essa lei não. Pode ter um limite na Constituição. Mas se o senhor é advogado, e eu sei que o senhor discute muito bem o direito e a lei, e o senhor sabe que muitas ações são feitas de acordo com o advogado que defende, que o papel é defender, dentro da lei, mas com excesso e de formas erradas. Às vezes é ilegal, não é ilegal, mas pode ser imoral. Às vezes não é ilegal, mas pode trazer um prejuízo, uma decisão errada. Não tinha nada de ilegal naquela usina da barragem que explodiu lá em Brumadinho. É legal. A operação daquele serviço era legal. Mas matou um monte de gente dentro da legalidade. A empresa era autorizada, a mineradora, tudo era legal lá. Tinha um vará de funcionamento, teve parecer de engenheiro, não teve? Era tudo legalizado. E matou um monte de gente. Então, assim, para mim, eu sei que o senhor tem que fazer a defesa que o senhor tem que fazer, e o senhor acredita nessa defesa porque o senhor é membro do governo, mas eu acho que a gente tem que discutir melhor essas coisas. Eu não estou pedindo aqui para mudar a lei toda, não. Quero que o senhor me entenda. O que o senhor está fazendo hoje aqui é muito bonito. Mas se tivesse sido feito ontem, era mais bonito ainda. Porque evitaria essa perda de tempo. A gente tinha discutido outras coisas. Essa emenda que demorou 2 horas para ser feita, e graças a Deus que eu cheguei atrasado, graças a Deus, porque senão eu tinha ficado igual os outros aqui esperando, já podia estar pronta hoje na votação de hoje. Discutir o projeto antes da votação, a gente ganha tempo, a gente aprende sobre o projeto. É sobre isso que eu sempre falo. E eu não estou falando isso porque eu sou oposição agora não, doutor. No ano passado eu era base e pedia para o prefeito. Prefeito, como a Kedma falou, nomeia alguém do governo para discutir com os vereadores, nomeia um líder de governo, pode ser o André, pode ser o Robson, pode ser o Daniel, que agora está aí na defesa ferrenha, pode ser qualquer um, mas que seja discutido previamente, que não seja colocado a toque de caixa. Eu pego esse gancho aqui, vereador, eu vou encerrar minha participação, porque não cabe a mim debater com o senhor a questão política ou a questão procedimental da casa. Eu vim fazer uma explanação sobre o texto e sobre as razões do Executivo ter encaminhado o texto. Então, somente. Então, eu peço licença, eu vou me retirar da tribuna para não atrapalhar os trabalhos. Tranquilo. Parte, vereador. Só no momento oportuno. Eu não estou aqui provocando um debate com o senhor da questão política, não. O senhor está aqui e pegou carona no discurso. Eu estou falando com os vereadores. A gente precisa ter alguém que instrua os projetos do prefeito. Não é lá no queijo. Não é no café com queijo. Não é, tem que ser discutido uma parte também. Dizer que a emenda, vereador Rodolfo, ela foi transcrita por mim, pela caneta, no papel, passei para o Vinícius fazer lá embaixo e pedi que o procurador acompanhasse para ver o ato de legalidade, de inconstitucionalidade na emenda. E isso a vereadora estava aqui do meu lado, juntamente com o procurador. Então eu não sou vereador fantoche que vou ficar só assinando parecer e emenda, não. Entendeu? Com essas palavras está correta, porque uma palavra pode modificar muita coisa. Foi por isso que nós realizamos a emenda. Devolvo a parte a Vossa Excelência. Devolvo a palavra a Vossa Excelência, presidente. Está em discussão, votação. Pela ordem, vereadora Kedma. Eu queria justificar o meu voto. Eu vou votar contrário ao projeto, não
pelo que seria para ser o projeto, porque realmente o procurador tem toda a razão. E o prefeito Fábio Corrêa também tem razão quando diz que a gente não pode deixar Valparaíso na situação que está. Tem que tomar uma providência. A gente precisa urgentemente fazer com que Valparaíso arque com as despesas deles e que a gente tenha algum ressarcimento por receber o lixo deles. E isso, me desculpa, precisa realmente ser urgente, né? Então, que possa ser feito amanhã, que possa ser feito o mês que vem, que seja feito de forma urgente. Valparaíso precisa arcar com a responsabilidade deles e a gente não pode mais ficar aí perdendo, tendo danos, né, ambientais também por receber o lixo de Valparaíso. Beleza, eu não sou contra Valparaíso pagar, não adianta depois falar, Kedman está contra que Valparaíso pague e se responsabilize. Não é isso. Tem mesmo que responsabilizar eles. Eu só não sou a favor da forma como veio o projeto. A gente precisa fazer uma outra redação, colocar o projeto de uma outra forma para que fique mais claro o que está sendo proposto. E que não seja feito apenas em forma de decreto. Que a responsabilidade de Valparaíso esteja previsto aqui, que as regras, os deveres, o que vai ser bom para eles, o que vai ser para a gente também, esteja tudo colocado na lei, para que não seja feito apenas como forma de decreto, porque, como o procurador falou, o decreto não precisa passar pelo crivo da Câmara. E é importante que a gente tenha diretrizes mais claras de como vai ser feito isso, de como que Valparaíso vai ser responsabilizado, quais são as ganhas, as perdas e as responsabilidades deles. Disso eu gostaria de participar. E aí eu acho que participando com um projeto de lei dá mais garantia também e mais respaldo para o prefeito. Então, assim, eu voto contra a forma como foi feita a redação. Não sou contra a gente responsabilizar o Valparaíso e isso tem que ser feito de forma urgente. Por mim, que mande amanhã é sábado, né? Mas que mande hoje para a gente aprovar segunda, e, enfim, que até terça-feira esteja resolvido, mas resolvido de uma forma mais transparente. Obrigada. Pela ordem. Pela ordem, vereador Rodolfo Valente. Senhor presidente, usando a minha atribuição de vereador, quero pedir vista do projeto em prazo regimental. Concedo vista, vereador. O projeto está em regime de urgência por 24 horas, senhor vereador. Com certeza, amanhã, nesse horário, não vou devolver o projeto, porque amanhã é sábado, então vai ter muito mais de 24 horas. Não havendo mais quem queira no expediente, não tendo mais as vendas do expediente, passo para o grande expediente, não tendo queira para usar a palavra. Pela ordem. Pela ordem, vereadora Kedman. Vai ser bem rapidinho. Porque, como eu já disse aqui, realmente foi reduzido o terreno da Câmara. Eu procurei algumas pessoas da Prefeitura, engenheiros, algumas pessoas lá, porque eu gostaria de realmente saber qual o motivo que foi feito o decreto nesse mês que reduziu o terreno da Câmara. Porque eu perguntei para vários vereadores, ninguém ainda, não sei se hoje já sabe, mas até o dia que eu perguntei, muitos nem sabiam que tinha sido reduzido e depois ninguém sabia o porquê. Então, eu gostaria, né, senhor presidente, se eu pudesse informar, buscar essa informação, informar para os vereadores o motivo, que foi, era 1.200 metros quadrados o terreno da Câmara, um terreno ficou 400 e uns quebrados e o outro 700 e pouco. Então, assim, eu realmente não sei. Eu acho que, já que trata de um prédio que nós utilizamos, por mais que não seja da Câmara, mas já que tinha um compromisso de fazer essa doação, eu acho que antes de tomar essa decisão de diminuir, que pudesse ter conversado com os vereadores, talvez não comigo, porque, né, mas conversado com o presidente ou com os vereadores da base, mas dizer o porquê que foi necessário fazer essa redução via decreto, desmembrar o terreno, já que a gente está aí nessa perspectiva de voltar esse ano para a Câmara. Obrigada. Não havendo mais pela ordem, vereador Rodolfo Valente. Senhor presidente, vou até ficar de pé, porque quando se fala da Câmara, eu acho que eu fico até empolgado quando se fala disso. Vereador Afonso, eu fico admirado com o prefeito Fábio Corrêa. Parece até que ele nunca foi vereador. Eu não sei se é porque ele nunca conseguiu ser presidente, ele não deu conta de ser presidente da Câmara,
E ele já me falou uma vez que é uma frustração na vida dele, que ele queria voltar a ser vereador um dia, só para ser presidente. Ele já me falou isso. Eu não sei se é por causa dessa frustração, mas no governo do prefeito Fábio Correia, essa Câmara só se arrebentou. Nesse governo, a Câmara só piorou. E eu vou dar um exemplo para vocês. Primeira coisa que ele fez, de forma irresponsável, foi, infelizmente, colocar o pastor Léo de presidente. Deu no que deu. E, infelizmente, com todo respeito ao pastor Léo, ele era uma pessoa inexperiente. Nunca tinha sido nem vereador, nem secretário na prefeitura. Como é que assumiu a Câmara? Jogou a bomba no colo dele. Aí depois colocou o Douglas. E pode ter certeza que não foi muito diferente, não. E o pau vai comer. Estou doido para voltar às sessões. Vocês vão ver cada centavo exposto aqui. Aí, beleza. Enquanto presidente, qual era a missão do Douglas? Não, vou só reformar e voltar para o prédio. Não reformou a Câmara, não pintou a Câmara, não botou um grão de areia na Câmara, não deixou a receber a doação de um lote que eu disse para ele que estava à disposição, vereadora Kedman. A Enza se dispôs a doar um lote do lado do fórum, de 5 mil metros. Não é de 400 metros, não, que a gente acabou de perder um pedaço, não. De 5 mil. E o Fábio foi contra. Não. Chegou a dizer que ele ia construir a Câmara. Passou o mandato do Douglas todinho. O que aconteceu com a Câmara? Passamos vergonha em chegar aqui numa sessão e ver o secretário de Educação dizer que não podia ter sessão, porque ele já tinha um evento marcado aqui. Sendo que o horário é regimental das sessões. E nós passamos essa vergonha um dia e fomos embora. É o protocolo no Finanças, é um gabinete no Friburgo, desconfortável, onde a população não entra mais. E o nosso prédio, agora sim, cada dia pior. E aí eu peço ao senhor presidente, que o senhor não seja mais um na estatística. Reforma o prédio da Câmara, bota a gente no nosso lugar de novo, dá conforto para os funcionários, carregar tudo isso a cada sessão. Usa o dinheiro do povo de forma correta. Eu te peço isso com muito carinho. E hoje, me surpreendo ainda mais com essa notícia da vereadora Kedman. Eu espero que ele não tenha diminuído a área da Câmara, porque não é da Câmara ainda, né, porque ele não fez a doação, mas como ela disse, podia ter tido a consideração de falar, vem cá, gente, essa área aqui, ó, no mapa, de 1.200 metros, é da prefeitura, onde está a Câmara. Vamos diminuir um pouco, porque não precisa disso tudo, para me fazer uma doação? Não, não chamou. Fez na tora. Eu vi prefeitos no passado que ficaram inelegíveis porque fizeram vendas de áreas através de decreto. Um erro sem passar pela Câmara. Espero que não seja isso. Então, senhor presidente, eu lamento muito a situação da nossa Casa de Leis. O prefeito trata essa Câmara do jeito que ele quer, como se aqui fosse o quintal da prefeitura, a extensão da prefeitura, como dizia meu amigo Paulo Rogério. Aqui não é a extensão da prefeitura, aqui é uma casa de leis, e cada um aqui tem um poder que vocês nem imaginam para poder fazer dessa casa uma casa mais respeitada pela sociedade. E era isso que eu esperava a cada dia. Devolvo a palavra a você. Não tendo mais queira fazer uso da palavra, pela convoco a sessão pela ordem, vereador Afonso Baiano. Queria aqui só avisar para os populares e para os vereadores e vereadoras que aqui se encontram, dizer, vereador Rodolfo, que eu já fui presidente dessa Casa de Leis na gestão passada e quando me propus em ser candidato, eu pensava milhões de coisas que podia ser feito por essa Casa de Leis. E fui, depois de ter sido presidente, um dos vereadores que levantou a bandeira de mudar a presidência para 2 anos. Eu acho uma covardia que é feito com os presidentes dessas casas de leis de Cidade Ocidental, vereador Rodolfo, porque estava até comentando com alguns assessores do vereador Rony Gás, quando você vai pegar a gestão já é mês 5. E mês 7, 8, já tem que começar a trabalhar para entregar para o próximo gestor. Então, na verdade, você trabalha de cabeça fria 4 meses na gestão. Eu acho que essa Casa de Leis não pode pensar pequeno, continuar pensando pequeno para a próxima gestão e colocar essa gestão de presidência pelo menos para 2 anos. Eu acredito que uma obra daquela
que não é tão pequena, vendo a utilidade que tem aquela Casa de Leis para os vereadores, é uma obra muito difícil e eu queria te pedir, presidente, atenção, muita atenção, quando for iniciar algo naquela Casa de Leis. Prestar bastante atenção, orientação do seu advogado, orientação de seus amigos que quer ver uma excelente gestão tratando de sua pessoa, mas muito cuidado para iniciar uma reforma, porque você pode ficar inelegível dependendo do que vai ser feito e como vai ser feito naquela casa. Então, eu sou a favor, não de uma reforma, eu sou a favor de pedir para o prefeito que derrube e construa. E se não tiver uma parceria, vereador Rodolfo, com a prefeitura, infelizmente, nós vamos permanecer mais um ano e na próxima, 2020, mais outro, até essa Casa de Leis resolver mostrar que é preciso uma presidência de 2 anos, porque certamente com 2 anos poderia construir uma Câmara, não reformar. E eu tenho certeza que nós não vamos ficar omissos, porque quando você fala que essa gestão é uma gestão que deixa a desejar, e é mesmo, uma gestão que infelizmente nós não somos parceiro um do outro dessa Casa de Leis. A prioridade é destruir cada vereador dessa Casa de Leis e um com o outro. Um com o outro. Eu vejo os acontecimentos que não é momento de falar e vai ter o momento certo. Vou aqui citar o nome do meu amigo professor Carlos. Está aí. O moído que deu em redes sociais falando que essa casa aqui é omissa. Essa casa aqui não tem ninguém que trabalhe. A união que existia no meu primeiro mandato e no segundo, aqui passou longe. Então é certo que, volto a dizer que isso aqui é um Big Brother. Quando se inicia, todo mundo é amigo, mas vai afunilando, criar uns grupinhos, mas quando for para disputar R$1,5 milhão, só vai ter um e o resto tudo é inimigo. Concede Então, a parte. concedi a parte à vereadora Kedma Karen. O senhor começou com o seu discurso eu discordando, mas terminamos concordando. E o final do seu discurso é o motivo para eu discordar do início, porque se a presidência fosse para funcionar como tem que funcionar, eu poderia até concordar que seja 2 anos. Mas devido a tudo que o senhor relatou, no final, 2 anos a gente ia sofrer demais, que fique só 1 ano mesmo, porque infelizmente muitas coisas influenciam para que seja difícil ser 2 anos, né? E como eu acho que dificilmente vai mudar, não vai mudar só nessa, eu acho que das outras legislaturas aí que vem pela frente, vai continuar a gente tendo dificuldades, porque então é melhor que fique só 1 ano mesmo. Que se tiver ruim, acaba ficando só 1 ano e pronto. Imagina esperar 2 anos, é sofrimento demais, né? Então, se fosse para ser como deveria ser, eu concordaria que 2 anos seria bom para a gestão. Mas a gente sabe que tem muitos interesses que não são só dessa casa. Tem muitos interesses que são de fora da casa e que influenciam muito mais do que os próprios interesses internos. E aí a dificuldade da gente ter um presidente por 2 anos. Porque aí, se for bom, maravilha. Mas se for uma presidência difícil, o sofrimento é muito grande. E não é nada pessoal. Agradeceu a parte. E quando se trata de 2 anos, estava falando da construção de uma Casa de Leis que é preciso. Então, dentro de 1 ano, qualquer presidente que inventar de fazer uma obra merecida da Câmara, infelizmente, vai ter problemas. Concedeu a parte o vereador Rodolfo? Presidente, Afonso, ex-presidente, não pode chamar de presidente também, que você já foi. Eu queria só dizer a Vossa Excelência que eu estive no Ministério Público e a promotora falou que faria muita questão de recomendar que a gente aprovasse uma lei esse mandato ainda, para que no próximo seja 2 anos o mandato do presidente. Ela falou para mim. Mas aprovando agora para valer para o próximo mandato. Então, ou se fosse aprovar agora para o Rony ficar mais 1 ano, hein, Rony? Mas não é assim, ela quer para o próximo. Agora, eu acho que essa questão da gente ter que defender um ao outro, essa questão, eu acho importante o senhor ter tocado no assunto. O professor Carlos é meu companheiro de partido, é do PSD por enquanto, ainda, né? O Fábio vai arrancar ele de lá, se brincar ele arranca. Mas eu queria dizer a Vossa Excelência, professor Carlos, meu amigo, hoje eu te chamando de Vossa Excelência,
que a primeira coisa que o senhor tem que fazer é reunir sua família e pedir para eles respeitar o vereador. Porque eu já tive discussões com o Arão no grupo do Morado das Garças, quando ele disse que vereador nenhum resolve nada sobre o asfalto saiu. E ele teve que engolir seco. Falar mal de político o tempo todo no grupo do Morado, eu tenho até os prints até hoje. Sendo que o pai dele disputa eleição, não disputou só uma, disputou várias. E eu disse para ele um dia que no dia que o senhor fosse eleito, ele ia entender que as coisas não são do jeito que ele pensa. Que a gente ganha eleição aqui, não tem uma varinha mágica para sair resolvendo tudo e mudando tudo. Que o Frank lutou tanto para aquela areia, através de requerimento e pedindo. E aí depois, um repórter, um jornalista, escreveu lá, mas não foi o Frank, sendo que nem ele nem falou nada na postagem. Aí esse seu correligionário também, Rodrigo, foi desrespeitoso, chamou o Frank de um cara sem caráter, mentiroso. Pô, velho, quando eu li aquilo, eu falei, já começou assim? Então reúne suas lideranças, sua família e fala, respeita vereador, porque vereador também sabe me desrespeitar. Vereador também sabe atacar o senhor, os aliados meus, de cada vereador que sabe arrebentar o senhor se precisar, e é muita gente. Eu tive problema com vários vereadores aqui. E eu quero até aproveitar esse momento aqui para pedir perdão para alguns, inclusive para o Rony, para a Ivone. Na hora da raiva eu acabei falando muita besteira. Diferente da minha relação com o pastor, que eu sempre respeitei como homem, como pessoa, como pastor. Falo com os membros dele direto na rua. Nenhum tem raiva de mim, porque sabe que eu respeitei ele. Digo que ele foi vítima. Mas a gente precisa se proteger aqui, professor Carlos. A gente tem que se ajudar. A gente tem que defender um ao outro aqui. Não é só ir numa rede social para arrebentar outro vereador. Eu achei muito feio, né, e repudio o comportamento dos seus filhos com relação a tudo que eles falam na rede social, porque não respeitam. Fizeram toda a defesa de um Bolsonaro honesto, anticorrupção, não sei o quê, e atacando todos os demais, e explica para eles que a campanha acabou. Acabou a campanha da presidência, agora o cara é governador, é presidente, vamos torcer para fazer um bom governo, porque todo mundo, inclusive o senhor agora, quando ganha a eleição, já tem um telhadinho de vidro, já começa a bater. E puxa uma discussão que o senhor teve com alguém no passado, e puxa um processo que o senhor respondeu no passado, e puxa qualquer coisa para te arrebentar. Fazem isso comigo, e vocês vão ver, a qualquer momento, na televisão, o que eu passei mês passado. A extorsão que eu passei, a chantagem que eu passei, e vai ser tudo publicado agora. Sabe por quê, professor? Porque eu sou político. Porque eu sou vereador. Porque quando você é político, você passa a ser um cara pior do mundo. O Afonso fala isso direto. Ganha a eleição para você ver. Já vem com a mochila junto, já com os seus defeitos amplificado por 1000. Então a gente tem que cuidar um do outro nesse sentido. Eu posso entrar em discussão com alguns vereadores da base agora, porque eu sou oposição, mas eu prefiro fazer igual eu fiz aqui no Danielzinho, levantar e falar, Daniel, eu sou seu amigo. Cuidado. Não quero te ofender, não me ofenda, entendeu? Porque a gente tem que fazer dessa Casa de Leis uma casa respeitada, presidente. E, na minha opinião, está desmoralizada. Devolvo a palavra, Vossa Excelência. Ah, não, estava com a parte. Agradecer pela parte e devolver a palavra para o presidente. Não tendo mais quem queira fazer da palavra, dou essa por encerrada e convoco a sessão para o dia 5, às 9 horas, horário regimental.